Ok. Ricardo, boa tarde. Ok, gente, sejam bem-vindos, aqueles que entraram agora, que estão participando. Então, esse shiur, na verdade, eu comecei aqui com o Itzhak, uma vez por semana, já faz bastante tempo, e ele pediu há um tempo atrás para a gente começar a estudar o Tânia. E eu, agora em Shavuot, pensando, meditando, falando, bom, a gente tem que aumentar em Torá e abrir para mais gente, então eu pensei esse shiur que eu fazia só com ele, a gente abrir para mais gente, quanto mais gente poder participar. E a minha ideia nesse shiur é pegar uma turma, talvez está um pouco mais acostumada com o estudo de Torá, Guimará, e a gente, Bezrat Hashem, se aprofundar. E a ideia do livro, escolhido por ele, para mim, me caiu muito bem, porque o livro Tânia, para mim, é um livro que eu tenho paixão, e eu posso dizer com todas as letras que esse livro muda e continua mudando minha vida. Ou seja, em termos de Avodat Hashem, em termos de como cumprir as mitzvot, Kavaná, traço de caráter, esse livro realmente mudou minha vida. E no meu dia a dia, muitas coisas que eu faço, se às vezes eu deixo o Yetzer Hará controlar, mas pelo menos eu lembro o que o Tânia fala que a gente deveria estar fazendo. Então, a gente começou na introdução, só vou resumir onde a gente está no meio do capítulo 1, para a gente poder continuar e a gente vai fazer a leitura dentro. O Alter Rebbe viveu 200 anos atrás e ele recebia muitos alunos. E as perguntas que faziam para ele normalmente era sempre uma questão de Avodat Hashem. Como servir Hashem melhor, como lidar com isso, com aquilo. E ele falou, eu não tenho mais tempo para conseguir receber cada um. E ele fez uma proposta muito corajosa e muito audaciosa de escrever um livro que ele coloca na introdução. Nesse livro, você vai ter todas as respostas. Então, imagina alguém, Ricardo está aí, você vai colocar um oftalmologista, um médico, ele vai falar para você, olha, aqui você tem a cura para todas as doenças. É uma coisa um pouco corajosa demais. Então, o que significa isso? O que quer dizer todas as perguntas? As perguntas que a gente está falando aqui são perguntas no Avodat Hashem. Número 2, a conclusão que a gente tirou estudando isso é de que a única maneira de você escrever uma resposta para todas as perguntas é você concluindo que só existe uma única resposta. E dessa forma, se você entender essa resposta, você vai poder aplicar ela para as infinitas situações do nosso dia a dia. Então, o que significa isso? Um Yehudi, ele quer servir a Hashem. A Torá fala para a gente que é muito próximo de você, no final da Torá, Moshe Rabbeinu ele fala, de que é muito próximo para vocês poderem cumprirem com todas as mitzvot, beficha, com a boca, bilvavcha, com o coração, la sotó, para poder cumprir. E a grande pergunta é, eu posso controlar a minha fala? Eu posso controlar, eventualmente, as minhas atitudes? Mas como eu posso ter a Ahavat Hashem e Irat Hashem? Se isso é uma exigência básica da Torá, eu deveria conseguir fazer isso. Qual é o botão que eu aperto? Isso é um tema muito difícil. E o Alter Rebbe, com esses primeiros 53 livros que compõem a primeira seção do Tânia, 53, desculpa, capítulos que compõem a primeira seção do Tânia, ele escreve como se fosse assim uma tese, aonde ele coloca para você em termos práticos como é possível para você ter Ahavat Hashem, Irat Hashem, controle da raiva, controle da tristeza, você conseguir dominar o seu Yetzer Hará, e, claro, ele vai dar para você a receita. A gente tem que conseguir aplicar ela. Já é um outro passo. Mas o livro, essa é a proposta que ele dá para a gente. E a gente, então, falou o seguinte, como é possível que ele vai dar para a gente essa proposta da gente poder servir a Hashem, ter amor a Hashem, etc. Então, qual que é a resposta? A resposta é, vou resumir o que eu comentei semana passada, uma história conhecida, famosa, hassídica, de que havia um hassid chamado Mendel Futterfass. Ele foi encarregado, na verdade, na Rússia, ele conseguiu falsificar muitos passaportes poloneses e salvou centenas de Yehudim, e inclusive famílias aqui no Brasil se salvaram graças a ele. Ele já é falecido, mas ele vinha anualmente aqui para o Brasil, pedir tzedakah para Yeshiva, etc. E das experiências que ele passou, 8 anos em campos de trabalhos no Gulag, ele conta que uma vez ele estava sentado com um grupo de ladrões, e ele conhecia a linguagem deles, ele se deu bem com eles, e ele viu uma das regras da prisão, que era proibido jogar cartas. E quando eles começavam a fazer barulho, chegava o guarda, chegava o policial, e eles sumiam com as cartas. E quando o policial saía, eles continuavam jogando como se fosse que nada aconteceu. História famosa. E isso se repetiu algumas vezes. E ele virou e falou, gente, eu não vou contar para o guarda, mas eu vi que vocês estavam brincando. Que história é essa? Onde vocês esconderam a carta? O guarda revistou todo mundo. E no final da história, eles mostraram para ele que eles escondiam a carta no bolso do próprio guarda. Então, ele se dava o trabalho de procurar nos bolsos de todo mundo e ele esquecia de procurar no próprio bolso dele.
E essa talvez é uma introdução boa para o Tânia, de que se a gente quer responder qualquer pergunta, a gente precisa se conhecer. Então, a proposta do Tânia é um caminho longo, que no final ele é curto. É um caminho que ele propõe para a gente, vamos parar e entender quem é o Yehudi, qual é o relacionamento que ele tem com a Torá, qual é o relacionamento que ele tem com as mitzvot e o relacionamento, obviamente, com Hashem. Na hora que a gente se conhecer melhor, aí sim a gente vai ter a chave para a gente poder ter o melhor Avodat Hashem. Então, esse livro se destaca justamente por o Alter Rebbe ter feito algo extremamente estruturado, começo, meio e fim, como se fosse um Shulchan Aruch para a alma. Todos os livros que a gente fala de Avodat Hashem, que a gente lê de Avodat Hashem, não é um Shulchan Aruch. São pensamentos, são psukim, são talvez histórias. Aqui não. Aqui é como se fosse um Shulchan Aruch estruturado. Ele está dizendo, olha, você vai fazer uma cozinha kasher, você precisa ter carne e leite, você precisa ter talheres separados, a louça separados. E ele começa falando passo a passo, até que você possa ter a visão, a imagem completa, para você poder, aí sim, entender qual é o nosso relacionamento com nós mesmos, com Hashem, com a Torá e com as mitzvot. Então, o início do Tânia, esse primeiro meio capítulo que quem talvez não acompanhou, nesse momento agora não é tão importante. Ele simplesmente está questionando quem é o Tzadik, quem é o Rashá, quem é o Benoni, e o que ele provou para a gente é que se uma pessoa faz uma pequena haverá, seja Midarabanan, seja Bitul Torá, a pessoa já é chamada Rashá Gamur. Então, quem é o Benoni? Que o nome e o apelido desse livro é o livro dos intermediários. Quem seria o intermediário? Então, o primeiro ponto que ele provou para a gente é de que para ser um intermediário tem que ser alguém que não faz nenhuma haverá. Quem é o tzadik, então? Qual é a diferença entre o tzadik e o Benoni? E aqui a gente a gente discutiu semana passada, de que a primeira coisa que o Tânia coloca para a gente, ele coloca a gente na realidade, quem nós somos. Um tzadik, podemos chamar ele de um anjo aqui na terra. Um tzadik não é alguém que não faz averot. Não fazer averot é igual cessar fogo agora lá no Oriente Médio. Cessar fogo significa, ele está lá, pronto para atacar, e vai ficar quieto por um tempinho. Tzadik é alguém que tem paz verdadeira, como na época de Shlomo. É alguém que, Bechlal, não tem um instinto negativo, não tem Yetzarará. Podemos chamar ele de um malach aqui na terra. Por isso está escrito em relação a David Amelech, ele tinha um vácuo dentro do coração, que através dos taniot que ele fez depois do pecado de Batsheva, ele conseguiu realmente eliminar o Yetzarará dele. Não é que ele tem o Yetzer e ele controla. E sim, ele não tem o Yetzer. E essa proposta o Alter Rebbe tira para a gente e fala, a gente sabe que o Alter Rebbe escreveu um livro chamado Sefer Tzadikim, e esse livro foi queimado. Lá, Lemala decidiram que não era para ter esse livro. Ou seja, que ninguém aqui precisa almejar ser tzadik. A gente não precisa ter como gol achando que eu vou ter uma vida tranquila, que não vou ter mais que lidar com Yetzirará. Saiba, diz o Alter Rebbe, de antemão, o Yetzirará vai te acompanhar até o resto da vida. Esquece. Não pensa que você vai agora estudar muita Torá e aí você vai já estar acostumado. Não pensa que você vai se controlar o Yetzirará de certo desejo por muito tempo e daqui a um tempo eu posso soltar as rédeas. Não. A vida inteira você vai ter esse desafio. Então, aqui que a gente parou semana passada. E nesse ponto exato, que a gente vai começar a ler agora dentro do Tânia, ele vai começar para a gente, vai falar para a gente o ponto que acho que é o mais essencial e mais estrutural de tudo aquilo que a gente vai ver na continuação do Tânia. O que ele vai dizer para a gente? Nós estamos acostumados, especialmente todos que estão aqui, estudam livros de Avodat Hashem, livros que a gente busca servir a Hashem melhor, busca ser pessoas religiosas, apesar de todas as dificuldades que o mundo apresenta para a gente, etc., exposições que a gente tem. E a gente está acostumado ao termo que a Gemara fala para a gente inúmeras vezes, é Yetzerará e Yetzer Tov. Yetzerará e Yetzer Tov, o Alter Rebbe, entre aspas, nas minhas palavras, logo derruba essa tese. Não tem Yetzerará, estou exagerando, não é bem assim. Não tem Yetzerará e Yetzer Tov. Yetzer significa eu tenho um impulso. Então eu tenho aquele anjinho azulzinho, bonitinho do lado direito, e aquele esquerdo, preto, vermelho, sei lá, com um garfo do inferno na mão. Né? O que significaria isso? Isso significaria eu sou Kadosh, eu sou gente boa. De vez em quando o cara fala, o Yetzerará me pegou. Não consegui levantar para tefilar. Eu acabei comendo uma coisa que não devia. Então, o que você acaba fazendo? O Yetzerará é algo alheio a você mesmo, e você continua sendo o Ishtaor Bekadosh. E esse é ponto número 1. Ponto número 2, o Yetzerará seria como se fosse
um detalhe, parte de você. O que o Alter Rebbe, ele agora dá para a gente a imagem, o picture verdadeiro, é de que não é que você tem um Yetzer. O Yetzer, ele é um detalhe, ele é uma parte de algo muito mais complexo, chamado Nefesh, chamado alma. E alma temos duas, Nefesh Elokit e Nefesh Abahamit. Alma divina e alma animal. Qual que é o hidush de falar Nefesh, em vez de chamar de Yetzer? O Yetzer, de forma geral, ele é as midot do Nefesh que a gente está falando. Yetzer Tov são as midot do Nefesh Elokit, Yetzer Hara são as midot do Nefesh Abamit. Os traços, os impulsos emocionais. Qual que é o hidush de falar que é Nefesh? Então, olha que interessante. Se eu digo que é um Yetzer, o Yetzer eu posso controlar. Se eu digo que é um Nefesh, eu não tenho como controlar. Eu tenho que transformar. Esse é o grande hidush do Tânia. Yetzer, eu tenho um impulso. Então, o cara tem impulso de fumar, ele tem impulso de comer certas coisas. Tá bom, você vai lá no psicólogo, você assiste um programa que te fala que é bom você parar de comer certas coisas. O médico fala, se você continuar comendo isso, aqui a X tempo você vai ficar doente. Tá bom, então você controla e pronto. Agora, se eu falo que não é um Yetzer, não é algo que você come, é tudo. Você tem que mudar completamente a sua vida. Você é o problema. Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra. É um trabalho holístico. Eu preciso transformar você todo. Então, não é um controle que eu preciso exercer. Eu preciso me conhecer para fazer uma verdadeira transformação. E esse é o primeiro ponto que ele vai mostrar para a gente, que nós somos dois. Não temos dois. Nós somos dois. Vamos começar a ler e aí depois eu abro para perguntas, Bezrat Hashem. Então, a gente está aqui no meio do capítulo Aleph. Vou pegar aqui direto do hebraico. Espero que vocês consigam acompanhar com facilidade. Tem pontinho. Biura inyan. Peraí, deixa eu compartilhar a tela, que não está aqui ainda. Aqui. Estamos aqui, capítulo Aleph. Biura inyan. Alpi ma shekatav Rav Chaim Vital zal b'shar HaKadoshah. A gente sabe que o Rav Chaim Vital, ele era o aluno que ele foi quem escreveu as coisas do Arizal. O Arizal, por si, viveu 37 anos, não conseguiu escrever muita coisa, mas ele, o Rav Chaim Vital, foi ele que transcreveu os ensinamentos do Arizal. Sharei HaKadoshah, o Be'etz Chaim Sharnun Perek Beit. O que ele escreve lá? Delekol ish Israel, qualquer Yehudi, Echad Tzadik Echad Rasha, Yesh Shtei Neshamot. Tem duas, não Yetzer, e sim Neshamot. Que dertiv, Shamot ani asiti. No Passuk, ele está dizendo, Deus ele fez almas. Pode estar servindo, Deus criou muita gente. Aqui ele está explicando, interpretando, que quando ele diz que Deus fala, Shamot ani asiti se refere a cada indivíduo. Cada Yehudi, ele tem duas Neshamot. Shehen Shtei Nefashot. Então, Neshama, a gente conhece de forma geral, seria a Neshama do Yehudi, a parte Kadosh, mas agora ele traduz. O que significa duas Neshamot? São duas Nefashot. O que quer dizer Nefashot? Nefesh é aquilo que dá existência. É aquilo que faz você respirar, aquilo que faz você viver. A sua vida, como a gente fala no termo popular, não necessariamente judaico. A sua vida. Você tem duas vidas. Forças vitais, melhor. Nefesh Achat, uma Nefesh, Mitzada Klipá e Sitra Achra, do lado de Klipá e Sitra Achra. Esse é um termo que ele vai se repetir ao longo do Tânia, eu logo explico melhor o que significa, mas de forma geral, Klipá é o lado negativo, Sitra Achra, Sitra em aramaico é lado, Achra é de trás, ou outro, Acher, outro lado, Veia Mitlabeshet Bedam Adam Leachayot Aguf. E essa Nefesh, essa primeira Nefesh, ela é a que entra no sangue nosso, a nossa vida. É ela que dá esse sopro da vida, essa força vital que nós temos, leachayot aguf, para poder dar hayut, vida para o corpo. O que dertive, ele traz o pasuk, que nefesh abassar padami. A gente sabe que a Torá fala algumas vezes em relação à proibição de comer sangue, à proibição de derramar sangue, matar alguém, porque é no sangue que está o nefesh da pessoa. É lá que é o nefesh mitlabeshet, lá que ela se envolve. O mimeno baot kol amidot raot. E dessa primeira nefesh, que é a nefesh vital, a alma animal, dela que vem todos os traços de midot, sentimentos, raot negativos. Me'arba yesodot raim sheba,
dos 4 Yesodot, dos 4 elementos maus que tem nela. Então, vou parar e explicar um pouquinho o que a gente estava dizendo aqui. Então, a primeira coisa que ele está dizendo para a gente é Nefesh Achat, a primeira Nefesh. Você esperaria que se a gente está estudando o livro Tânia, qual que seria o Nefesh Achat? Primeiro ele vai descrever para você, eu estou Nefesh Elokit, tua ligação com Deus, e que Deus criou, Atah Nefach Dabi, não. Nefesh Achat, a primeira, ele começa falando sobre Nefesh Abahamit. Por quê? Porque essa é a primeira que nós temos. Um bebê, ele nasce, o Nefesh Abahamit, ele está presente lá desde o início. Por isso que o Nefesh Elokit, o Yetzer Tov, é chamado, ele por isso que o Yetzer Tov, quando ele entra, ele tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o Nefe, o Melech Zaken Uxil, que é chamado Yetzer Hara, o velho bobo. Por que ele é velho? Porque ele está no corpo antes do Nefesh Elokit. Nefesh Elokit, ele entra um pouquinho no Brit Milá, ou Netnat Hashem da menina, e termina no Bar Bat Mitzvah. Por isso, quando ele vai entrar, o Nefesh Elokit, chega o dono da casa e fala, peraí, você está entrando aqui na minha casa? Eu já mando nesse corpo há muitos anos. Já estou aqui há 12, 13 anos mandando esse corpo. Quem é você? Então ele é Melech Zaken, ele é o velho. E Xid, ele é bobo porque ele traz, não que ele é bobo, ele é muito inteligente, mas ele engana a gente, faz da gente bobo. Então ele é velho bobo. Então o que acontece? Por isso ele coloca Nefesh Achat, e só aqui também é já um choque de realidade. O Alter Rebbe está falando para você, esquece, vamos olhar quem você é. Ontem eu vi um machado muito bom, de que num casamento, às vezes a gente, o Rabino está falando, as minhas necessidades dela e etc. E ele fala, o que eu estou falando de necessidade? A gente aprende na Torá que você tem que ser batê-lo, tem que ter cabalatolo, tem que fazer o para o outro, e acabou. Ele falou, isso é fantástico. Mas imagina que eu tenho um vale e 2 montanhas. A altura da montanha é 1.000 metros de altura. E você olhou no Waze que nesse lugar onde você está indo tinha que ter uma ponte. Então você chega lá, perto da ponte, e não tem ponte nenhuma. Então qual que é a tua reação? Você para? Se uma pessoa vai chegar e falar, bom, está escrito, deveria ter uma ponte aqui. Então se tem uma ponte, eu vou continuar. E a pessoa vai cair muito longe. Então diz o Alter Rebbe para você, deveria. Vamos ver depois o que deveria, o teu Nefesh Elokit, tua conexão com Deus, maravilhoso. Mas vamos ver aqui a realidade. Tachlis. A nossa realidade, o que é? Nefesh Achat. Temos essa primeira alma. Qual é o nosso primeiro instinto? Qual é a nossa identidade? A primeira identidade. Nós, seres humanos, carnais, que estamos aqui no mundo, Nefesh Abamit. O que é Nefesh Abamit? Eu vivo, eu respiro, eu como, eu tenho um instinto natural de procriar e tudo que isso engloba e assim por diante. Isso é Nefesh Abahamit. Por que Bahamit? Em português cabe muito bem, que é animal, está ligado com ânimo. A alma que me dá ânimo, não é malvada. Ela se torna malvada se você separa... Peraí. Fala, tá com a gente? Então, a alma se torna mal, que é um trocadilho em português, quando você separa as duas palavras. Você fala ani, mal. Se você foca muito no ani, eu, aí realmente fica animal, fica mal. Mas a alma por si é a alma que Hashem te deu. É a alma vital. Você precisa dela para você viver. Esse é o nosso instinto natural. Então, isso é Nefesh Achat. Depois ele fala da onde vem esse Nefesh Achat. Ele fala que vem de Klipá e Sitra Achra. Klipá é um termo comum na Kabbalah e na Hassidut, significa casca. O que quer dizer casca? Normalmente você vai comer uma banana, você joga fora a casca. É algo desnecessário. Mas a palavra Klipá é precisa, porque você sabe que a banana sem a casca, ela apodrece. Se não tivesse a casca, ela não poderia crescer, desenvolver e etc. Então a casca, ou seja, a Klipá, ela é vital. Se não tivesse a clipar, como que a gente poderia viver? Se não tivesse um instinto natural de sobrevivência, como que eu ia estar aqui? Então, por isso chama clipar. Mas a origem dessa clipar é do Sitra Achra, do outro lado. Mais para frente no Tânia, ele vai explicar melhor porque chama Sitra Achra, que a origem dela vem de Hashem, ele dando essa força, que lá hariad, como se fosse que alguém joga um presente para o inimigo, não é com vontade, e daí que vem essa Sitra Achra. E agora, bom, então, agora, quando eu comecei o estudo com Yitzhak, ele sempre falava, eu quero alguma coisa que vai me ajudar a melhorar a minha Avodat Hashem, especialmente as minhas midot, certo? Então, uma das coisas, né, que o Tânia traz para a gente, que ele traz para a gente como propósito e vantagem, é a gente conseguir melhorar as nossas midot, nossos traços de caráter. Então, para a gente melhorar os nossos traços de caráter, a gente tem
controle, que pode ser, a gente tenta, por exemplo, a gente sabe, a gente tem o lábio, o dente, etc., para controlar a língua, por exemplo, de não falar o que não deve. A gente tem a pálpebra, como o shoftim, bechotrim, os portões da cidade, a gente sabe a explicação clássica de que significa a gente tem que colocar os guardas nas portas, que significa nos olhos, nas narinas, no ouvir o que a gente não deve ouvir, assim por diante. Isso é um tipo de controle. Mas esse controle já é no final da linha. Se a gente quer realmente se melhorar, não é que eu quero falar mal de você e eu controlo. Eu preciso me melhorar como pessoa para conseguir enxergar você como uma pessoa que não tem vontade sequer de falar mal de você. Então, a ideia aqui que ele vai trazer para a gente, o primeiro ponto, que não elabora muito ainda, ele fala o seguinte, da onde dessa alma vital, que até então é como se fosse a ideia do ânimo, a ideia de que a gente tem o Hayut de Hashem para a gente poder viver, mas é a partir dela que começam a surgir as Midot Raot. É dessa alma que, a princípio, ela só quer me garantir a minha existência física, mas é dela que começam a surgir os vários Yesodot Raim. O que quer dizer Yesodot? Então, no mundo em geral, a gente sabe tem Arba Yesodot, Esh, Ruach, Maim, Afar, e o Alter Rebbe, ele traduz isso no sentido psicológico. Então, a gente tem Esh, no sentido psicológico, um tipo de midá que ela está ligada com o fogo. O que é o fogo? Ele é quente e ele sobe. Tem uma midá que está ligada com Afar, que ele é pesado e, portanto, ele é seco e ele puxa a gente para baixo. Tem aquele que é Ruach, que não tem consistência. E tem aquele que é Maim, que simboliza, vai dizer que simboliza para a gente os prazeres. Então, é claro, é algo simbólico apenas, mas da mesma maneira que o mundo ele é formado de 4 elementos, assim também o nosso Nefesh Abamid, que ele representa justamente essa conexão nossa com o corpo, com a existência, com o mundo, ele também é formado de 4 Yesodot. Então, vamos ver aqui que o Alter Rebbe coloca para a gente. Terraino, Kas vegavá misoda esh. Kas é raiva. Gavá é, não precisa traduzir, orgulho. Eles vêm do Yesoda esh. Shenigba lemala. Essa é a única coisa, praticamente, aqui no mundo que a gente tem, que se você já coloca a vela para baixo, o fogo quer subir. Normalmente, tudo sofre da gravidade e cai. O esh, ele nigba lemala, ele se eleva. O Kas, ele é calor, certo? A Gavá, ela é a ideia de se elevar, se achar superior aos outros. Vetavat atanugim. Ainda ele não está, por enquanto, ele não está condenando nada disso. Aqui, olha que interessante. Ele não está dizendo, olha, vai controlar o teu caso. Não. Ele está te dizendo que você, naturalmente, você tem 4 Yesodot, e eles são a base, está te dando o diagnóstico. O diagnóstico é, somos formados de 4 Yesodot, e eles são a origem para o Kas e a Gavá. Vetavat atanugim. E a natureza humana, que nós temos desejos por prazeres, Misod Amaim. Isso é chamado Yesod, o elemento água. Por quê? Que a Maim Matzmichim Kol Minei Tanug. Porque a água, ela faz crescer todos os tipos de Tanugim. Essa parte do Tânia eu já pesquisei bastante, para ver qual exatamente a ligação do Maim com água. Não cheguei numa conclusão ainda para mim, pelo menos satisfatória, mas a ideia Tavata Tanugim, a gente sabe de forma geral que a água, ela traz tranquilidade, o pessoal vai para a praia, a pessoa vai para uma cachoeira, o barulho da água, assim por diante, traz para a gente uma tranquilidade. E a água, essa lachluchita, o molhado da água, isso representa todos os tipos de Tanugim. Veholelut veleitzanut. Bravo, Sim, bravo. pode falar. Eu só falar o que eu entendi do texto, disso aí que você falou. Veholelut veleitzanut. Olelut e leitzanut. Olelut tem a ver com frivolidade. Leitzanut é palhaçada. Veitpa'arut. Itpa'arut vem de a pessoa ficar se achando. Udvarim betelim e palavras vãs, bater papo à toa, etc. Misodaruach. Isso vem do vento. O que quer dizer o vento? Você infla um balão, de repente você coloca uma agulha, tudo, de repente você vê que não era nada. Então as pessoas às vezes ficam contando piada e passam horas à noite jogando, brincando e etc. Conversa fora. No final do dia se sente o quê? Você sente um balão vazio. Você percebeu que tudo que você fez não tinha fundamento nenhum. E aqui uma coisa interessante que Itpa Arut é diferente de Gavá. Gavá é o cara que ele tem do que se achar. Ele é inteligente, ele é rico, ele influencia, ele tem influência, o que for. Então ele tem do que se achar e fica se achando. Itparut é aquele cara que é um Zé Ninguém e fica se achando. Então esse é realmente o primeiro, ele tem do que se achar, ele tem consistência, mas claro que ele está
ele está dando crédito para ele mesmo, em vez de Hashem, etc. Aqui o cara Bechlal não tem que se achar, o cara fica se achando, conta aquela piada do cara que chegou, foi lá e encontrou o Safra. E aí ele encontra o Safra, o Safra pergunta como você chama, e ele fala, olha, você conhece o Rothschild? Conheço. E você conhece o outro lá, o dono do outro banco? Conheço. E ele começa a perguntar para o Safra se ele conhece todo mundo. E você? E você quem é? Ah, não, eu sou o Schlepper mesmo. Né? Então, o cara, ele não tem Bechlal do que se achar, mas ele imita para ele fica enchendo o ego dele, mas no fundo é só ruach, é só ar, só vento. Ve'atzlut, ve'atzvut, misodafar. E agora, preguiça e melancolia, isso vem do Yesodafar. Isso é fácil de conectar, porque ele é seco, traz a gente para baixo, peso e etc. Isso é a melancolia e a tristeza. Aqui a gente não está falando sobre coisas que são, por exemplo, que alguém precisa de um tratamento, etc., quando a pessoa está, Deus nos livre, em depressão, extrema, etc., não é isso que o Tânia vem para isso, Nitnar Eshut Larofei Lerapot, a pessoa tem que buscar um médico. Aqui a gente está falando uma dificuldade no Avodat Hashem, o que é comum, a pessoa acorda de manhã, não estou afim, não quero, eu estou para baixo, estou sem vontade, estou sem empolgação. Então, isso é afar. Então, essa é a primeira parte que nós temos dentro dessa primeira nefesh. Então, nós temos a nefesh, que ela vem do Sitra Achra, ela mitlabeshet badam, e ela se expressa, ela tem 4 yesodot, e esses yesodot, eles trazem para a gente todos os tipos de yetzer, digamos assim. Então, aqui talvez já dá para a gente tirar uma lição prática para nós. Fazer, bom, eu vou precisar terminar todo o Tânia para começar a melhorar meus traços de caráter. Eu acho que a primeira coisa, a gente sabe que a pessoa que sabe já a doença já é metade da cura. E aqui ele já está dando para a gente uma dica de como funciona. Então, a gente pode, por exemplo, nos outros é fácil de identificar. Então, você pega, tá, meu amigo lá, ele é Ruach. Não, aquele cara é bem Ruach mesmo. Não, o outro cara, ele é bem Atzlut, certo? E a gente começa a identificar. Então, em vez de fazer isso nos outros, que é fácil, a gente tem que começar a identificar na gente. Então, de repente, agora você terminou o shiur, você fala, eu tô com vontade, opa, isso é mãe. Só reconhece. Não, eu agora não tô afim. Tá bom, isso é afar. E você começa a identificar quem você é. Não, aqui, por enquanto, não condenou, não falou que você era achar por causa disso. Ele está te dizendo quais são as naturezas humanas. Todos nós temos esses 4, é impossível que o ser humano não é composto dessas 4, mas a gente deve ter, com certeza, uma delas, que pelo menos em momentos ou personalidades que a gente é. Tem gente que é mais mãe, tem gente que é mais ruach e assim por diante. Então, a primeira coisa, se eu quero começar a me melhorar, ao invés de eu lidar, por exemplo, como que eu controlo o meu cas? Como que eu controlo leitzanut? Primeira coisa, eu falar, de onde vem o cas? Ah, o cas é só da Esh. Então, eu já consigo, por exemplo, eu tenho 4, estou estudando aqui a medicina da alma, eu tenho 4 tipos de doenças que deram origem às outras. Então, tá bom, se eu já consigo identificar que essa doença pertence à categoria tal, então eu já tenho uma certa ideia e já me adianto um pouquinho, pelo menos para eu avançar no meu autoconhecimento. Eu tendo esse autoconhecimento, não quer dizer que eu vou mudar alguma coisa, mas esse é o primeiro passo, isso já ajuda bastante. Então, talvez como lição de casa aqui, a gente, essa semana, tentar identificar um pouquinho de qual Yesod a gente está. Então, se você está com Tavá, Maim, de repente está cansado, não está afim, Atzvut, e você começa a identificar que todas essas coisas que ao longo do nosso dia elas são tão presentes, tão pertinentes, tão recorrentes, elas pertencem ao nosso instinto humano, ao nosso instinto animal. Ponto. Essa é a primeira lição. Dúvidas, comentários? Agora a gente vai apenas começar aqui, a gente vai entrar aqui num tema que é um dos temas mais difíceis da gente explicar ou até entender, mas eu vou explicar de forma, digamos assim, sem entrar em muitos detalhes, mas ele vai dizer aqui que dentro do Nefesh Abahamit existe uma diferença entre um Yehudi e um não Yehudi. Ou seja, no próximo capítulo vai falar que o Yehudi tem Nefesh Eloki, tem uma conexão única com Hashem, e etc. Que isso é único a nós, isso é fácil de provar, digamos assim. Mas aqui o que ele vai dizer é que mesmo no Nefesh Abahamit do Yehudi, existe uma diferença entre o Nefesh Abahamit do Yehudi para o Nefesh Abahamit de um não Yehudi. Aqui o teu comentário. Água, desejo... espera. Mais básico que existe. Talvez outra explicação. Dessa forma seria o representante... Ok. Então, não, sem problema. Então, você está dizendo, a água, vou ler aqui. A água é o desejo mais básico que existe. Talvez outra explicação. Dessa forma, seria o representante de outros desejos. Ok? Alguém está no deserto, ele não quer Coca-Cola, ele quer água.
Ou seja, a necessidade, um ser humano ele pode passar muitos dias sem comer, mas ele não consegue passar sem beber, ele precisa de água, precisa de líquido, etc. Bebendo ele pode viver muitos dias. Então é a necessidade mais básica do ser humano. Ok? Primeiro seria respirar, mas assim, tirando respirar, que é o Yesod HaRuach, mas o Yesod HaMaim seria a maneira de você alimentar. Ok? Escolher. Ok. Então, vegam midot avot shebeteva kol Israel betolotam. Dentro dessas quatro, que a gente, dentro do Nefesh Abamit, que aparentemente a gente condenou ela, dizendo que ela tem 4 coisas ruins, mas já no Nefesh Abamit, do Yehudi, ele tem midot avot. Ou seja, cada um de nós temos midot avot de forma natural, sem você precisar meditar, fazer uma avodat Hashem. Nós, como natureza, como instinto nosso, mesmo da mesma maneira que você tem um instinto de comer, dormir, etc., o instinto natural de existência, nós temos no nosso Teva, betoldotam, de nascença, como Rahmanut, Ugmilus Chassadim, Baot Mimena. Elas também vêm, Rahmanut, piedade, Gmilut Chassadim, prática de boas ações, elas vêm, não necessariamente o Nefesh Elokit, vem do próprio Nefesh Abamit. Por quê? Que Bisrael, Nefesh Zud Eklipat, Meklipat Noga, Sheyesh Bagam Kentov. Então aqui ele entra um assunto, linguagem um pouco cabalística, mas o que ele está dizendo é que o nosso Nefesh Abamit é diferente do Nefesh Abamit de um não-judeu. Então, só para a gente concluir, aqui ele remete a gente, da onde a gente sabe essa ideia, a Gemara traz para a gente que todo Yehudim são Baishanim, Rachmanim e Gomlei Chassadim. Eles são, Baishanim é uma ideia de ter uma vergonha, certo? Se a pessoa tem vergonha, não tem essa audácia, essa chutzpah, cara de pau, Rachmanim, piedade, e Gomlei Chassadim, prática de boas ações. Então aqui ele fala, a história que a Gemara conta para a gente é o seguinte: David Amelech, quando ele estava fugindo de Shaul, Shaul foi o primeiro rei, o genro dele era David, até que Shmuel falou para ele que o próximo rei seria David. Então, quando ele ouviu isso, entrou nele ele foi dominado, digamos assim, por um yetzer muito forte, ele queria literalmente matar o David. Vocês devem conhecer a história, várias situações, David fugia dele. Até que um belo dia, David, ele fugiu, e ele conseguiu chegar morrendo de fome num lugar chamado Nov. Nov, justo lá tinha um Mishkan da época, e ele se refugiou lá. Eles não sabiam, claro, que tinha essa discórdia entre Shlomo e Davi. Eles foram lá, deram para ele uma espada, deram para ele comida e salvaram a vida dele. Tá bom? O Shlomo Amelech, o Shaul Amelech, desculpa, quando ele ficou sabendo que eles ajudaram, eles foram cúmplices em ajudar o inimigo dele, ele mandou matar os Koanim de novo. E ele, não lembro quantos foram, mas acho que foram mais de 100 Koanim, morreram nessa história. Tá bom? E aí, o que acontece? No Mishkan, você tinha um povo, uma família que se chamavam Givonim. O que quer dizer Givonim? Quem lembra a história de Yoshua, quando entrou em Eretz Israel, era proibido eles fazerem um pacto com os nativos da terra, com os Knanim. Os Givonim, eles, na verdade, eles eram de um lugar chamado Givon, chamado Givon, e eles chegaram para Yoshua, colocaram fantasias, como se fosse que eles vieram de um país distante. E eles falaram, olha, a gente está aqui em Israel, a gente não é daqui, vamos fazer as pazes. Yoshua errou, não se consultou com o Urim e Tumim, não se consultou com Hashem, e ele fez um pacto de paz com eles. Logo depois descobriram que eles eram nativos de Eretz Israel. Então eles ficaram muito chateados, eles estavam com vontade até de matar eles, mas pegaria mal, já que eles tinham feito um pacto com eles, seriam filhos de Hashem. Então o que eles fizeram? Eles se tornaram os aguadeiros e lenhadores. E eles tinham essa função de ajudar os Yehudim de serem aguadeiros e lenhadores. E o que acontece com o tempo? Eles começaram a viver com os Yehudim, e eles eram Yehudim, mas só que eles não poderiam se casar com Yehudim. Se converteram, aceitaram Hashem, essa é a única forma, porque quando os Yehudim entraram em Israel, os Goim tinham que aceitar Hashem Mitzvot Bnei Noach, certo? Senão a pessoa tinha que ser um Ger Toshav no mínimo, mas eles não só Ger Toshav, eles se tornaram Yehudim. E o que acontece? Eles eram proibidos de se casar com uma moça judia, com um Yehudim. Então eles eram Yehudim, mas assim, não existe isso hoje em dia, mas um Yehudi de segunda categoria, literalmente. Era um Yehudi, mas ele não podia se misturar com o resto. E a função deles era como se fosse servir o resto do povo. Essa foi o remédio, a solução que eles encontraram para aquele povo. E assim eles ficaram por décadas, por gerações, aliás, e assim era. E esses Givonim, eles serviam no Mishkan, também ajudavam o serviço do Mishkan. Então, quando mataram Kohanei Nov, os Kohanim, eles acabaram matando também alguns Givonim. Tudo bem. Shaul faleceu, David virou rei,
E um belo dia, o Davi, ele sentiu que precisava pedir desculpa para os, eu acho que tinham Yehudim que estavam dentro dos Givonim, e os Yehudim precisavam da ajuda desses Givonim, acho que para guerra, alguma coisa assim. E aí Davi Amelech mandou pedir desculpa para os Givonim. Olha, infelizmente eu lamento que faleceram Givonim com o rei anterior, que aliás eu estava no grupo dos Givonim. Não é que eu era do rei, pelo contrário, eu era o inimigo do rei. Mas agora que eu assumi a posição de rei de Israel, eu continuo representando o rei de Israel. Então eu peço desculpas anos depois por aquilo que aconteceu. Eu quero que vocês perdoem. E eles se recusaram a perdoar, e se eu não me engano, até decidiram travar uma guerra contra os Yehudim. Então, naquela hora, o David Amelech Gazar, que eles não são parte de Klal Israel. Por quê? Porque a natureza do Yehudi é Baishanim Rachmanim, piedoso. Portanto, eles foram, algo que não existe também hoje em dia, alguém deixar de ser judeu, ele tirou eles do Klal Israel e eles deixaram de fazer parte. Por quê? Porque ele, como assim? Ele falou assim, a genética de vocês prova que vocês não são Yehudim. E assim também uma coisa na Halachá, quando você quer procurar um shidduch, diz para a gente Halachá no Even Ezer, se você vai olhar uma família e você vê que essa família é muito cara de pau, muito briguenta, você tem que ir lachshosh, você tem que ter um rashash que talvez eles não são dos Yehudim. Uma coisa muito forte, para você levantar uma suspeita de uma família judia dizendo pelo comportamento deles, mas olha até que ponto isso chega para você realmente entender que a natureza do Yehudi são essas três. Baishanim, Rahmanim, Gomlei Hassidim. Você quer uma prova simples? Vê o que está acontecendo agora em Israel. Tá certo? Até que ponto isso chegou? Até a burrice de falar, não, eu perdoo para os inimigos. Eles querem fazer um holocausto com a gente? Eu perdoo, tá tudo bem. E a gente aceita ser pisado. Isso, infelizmente, também faz parte dessa natureza nossa de ser tão bondoso que às vezes a gente acaba deixando ser pisados. Mas se a gente quiser provar o número de hospitais que existem pelo mundo, a influência e a natureza de um judeu de querer ajudar e etc., isso a gente vê muitas vezes. Isso é as três características que identificam nós como povo e ainda estamos falando do nosso Nefesh Abamid. Aqui a gente conclui nosso shiur. Espero que tenha aproveitado. Se alguém tiver uma dúvida, comentário.